E temos nos separado, temos nos consagrado para fazer isso e trazer ao teu coração aquilo que o Papai do Céu deseja falar com cada um de nós. E eu e Andréia estávamos conversando e falando sobre isso, e o Espírito Santo trouxe ao nosso coração: ministre sobre gigantes. E como a igreja irá vencer gigantes. Porque por muitas vezes, segura para mim aqui. Por muitas vezes, só para colocar aqui para frente. Por muitas vezes, a gente tem uma vida com Cristo prazerosa, mas a gente não tem observado, a gente não tem conseguido galgar algo em Deus, aquilo que o nosso coração deseja, ou aquilo que o nosso espírito tem buscado em Deus. E às vezes a gente falha, mas falha por pouco, e a gente nem sabe que falha por tão pouco. E aí, nós estávamos conversando, eu falei: olha, a gente tem que trazer essa série Vencendo Gigantes. Porque às vezes é como a ministra Andréia falou, o gigante está dentro de você e você nem sabe que ele existe. Então é necessário que aprendamos e reconheçamos qual é o gigante que tem estado dentro de você, ao teu lado, ou te influenciando, que não tem feito a tua vida na plenitude, planar na plenitude de Deus. E é necessário que você aprenda a usar as armas que o Senhor te habilitou a usar. As nossas armas são poderosas em guerra. E são armas que o Senhor mesmo, eu falo, forjou para cada um de nós, para vencermos a artimanha do inimigo. E por muitas vezes a gente vive a míngua. Eu falo, a gente vive a 500 metros do mar, a 500 metros de um grande rio. E a gente vive os dias passando sede. Porque a gente, eu falo que acaba vivendo na migalha. E entenda uma coisa: o que Deus tem para cada um de nós não é a migalha debaixo da mesa. Deus quer te colocar ao lado dele, sentado à mesa. Mas para que isso seja necessário, é necessário que cada um de nós vencemos, tenhamos, como diz lá em Josué 1, que a gente não tema, que a gente seja corajoso e a gente avance, cidade por cidade. Assim, quando Moisés se foi, Josué ficou meio, porque acredito eu que Josué foi o braço direito de Moisés, e quando Moisés se foi, ele se sentiu assim, nossa, aquela sombra poderosa que era Moisés, um homem paciente, um homem que realmente, através da vida dele, a gente viu grandes milagres de Deus. E eu quem sou? Sou apenas o Josué, que foi um dos espias. E Deus tem algo muito grande para você. Só que você não tem contemplado, porque às vezes você não tem batalhado com a arma certa. Ou às vezes você está ferido e nem sabe que está. Mas volta a falar, assim como Josué recebeu a palavra de Deus e acreditou nela, e assim foi vencendo cidade a cidade até chegar na terra prometida. Assim será você. Você vencerá gigante por gigante até conquistar e chegar na terra prometida. Amém? Mas hoje nós vamos vencer o nosso primeiro gigante. É o primeiro de 8. E nós vamos falar sobre ele. Eu gostaria que colocasse aqui na tela o ego. Eita, gigante que ninguém percebe, mas que todo mundo tem. O ego. Pastor, o que é o ego? A psicologia explica que nós temos dentro de nós o ego, o superego e o id. São como se fossem 3 partes nossas.
O ego é o equilíbrio, o superego é aquela pessoa extremista e o id é aquela pessoa muito infantilizada. Isso a psicologia explica desta maneira. Mas quando eu quero falar sobre ego, eu quero falar sobre o excesso de ego que cada um de nós às vezes carregamos e não sabemos. Sabe aquele excesso de justiça, o excesso de certeza, o excesso de confiança, o excesso... Mas, pastor, é ruim? Até certo ponto, não. Mas até o ponto que isso não fere o próximo, não, tudo bem, mas ferir o próximo é ruim. E às vezes as pessoas não percebem. As pessoas não percebem que tem esse gigante dentro dela, o ego. São pessoas tão infladas de uma certeza, de uma convicção, que acabam atropelando o que tiver na frente. Na mitologia grega, existe um personagem chamado Narciso, e ele nasceu com uma beleza muito perfeita, muito perfeita. E existem duas versões para essa história, eu quero contar a mais curta, e ele era tão belo que ele andava com um espelho feito pelo pai dele. Se ele olhasse para aquele espelho, ele morreria de tão perfeito que ele era. Então o pai dele fez um espelho, porque ele queria estar sempre se olhando, fez um espelho que ele visse ele, um espelho todo ondulado, aonde toda vez que ele olhasse, ele não se viria como realmente ele era. Então assim o pai preservaria a vida do filho. Até que um dia, ele foi à beira de um lago e se olhou. E quando ele se olhou, ele se achou tão bom, tão bonito, tão perfeito, tão topzeira das galáxias, que ele acabou caindo naquele espelho d'água que ele estava se admirando. E acabou morrendo afogado. E assim é o ego. O ego, ele quer tudo para si. Ele é egocêntrico. Só a opinião dele vale. A do próximo, se for parecida com a dele, tudo bem. Mas se não for, só a graça. E isso eu quero trazer para cada um de nós, porque eu tenho certeza que cada um que aqui está sentado, um dia aceitou Jesus. Um dia quis ter um relacionamento com o Pai. E uma pessoa que tem esse ego muito aflorado é uma pessoa muito independente. É uma pessoa que se garante. Sabe aquela que se garante? E quando eu falo isso, gente, estou usando pelo jeito extremo das coisas. Eu sou uma pessoa que eu faço algo, algumas coisas que eu faço, eu tenho tranquilidade de fazer, porque eu tenho domínio de tanto fazer todo dia, todo dia, todo dia. Exemplo, lavar a louça. Sei lavar um prato, dando top, e não gasto muito detergente. Mas esse tipo de conhecimento, não que não tenha mérito, é algo que a gente equilibra. É algo que, se eu me achar a melhor lavadora de pratos, eu não vou estar ferindo a Lilica, não vou estar ferindo a Gilce, eu não vou estar ferindo o Luciano, nem o Ayrton. Mas no momento que você tem um ego tão aflorado, você começa a não andar em amor. Você não anda em amor, sabe por quê? Porque só o que é teu presta. Só o que é teu é bom. Só quando Deus te usa é legal. Quando Deus usa os outros, não é legal. Só quando você traz a solução ao problema, eles resolvem. Quando alguém trouxer uma solução, não resolve, ou fui eu que dei a ideia. Eu conheço pessoas que, quando eu dava a sugestão, falava assim, vou levar. E quando levava, eu e a Ana Paula trouxemos essa solução. Como eu sempre fui mais tranquila, eu sempre deixei. Mas, pastora, por que falar sobre ego? Porque o primeiro pecado, o pecado original, que não é de Adão e Eva. Quem acha que o pecado de Adão e Eva foi o primeiro? Não foi. Não foi o primeiro. Pode ter sido o primeiro citado na Bíblia cronologicamente, da ordem de Gênesis a Apocalipse. Mas não foi. E eu gostaria de ler com vocês o livro de Isaías. Hoje nós vamos andar um pouco na Bíblia. Vocês estão comigo? Gente, não é chibata. É ensinamento, é crescimento. É bênção, isso é profético para a tua vida. As quintas proféticas continuam.
elas continuam, isso é profético. Muita gente acha que profético é profecia, e não é. Vocês sabiam que o profético não é profecia? Não é revelação? Não é eis que me diz? Ou eis que Deus te diz? Não é isso o profético. O profético é andar na atmosfera que Deus te garante que você tem direito de andar nessa terra assim como Ele andou. Se Ele fez, você vai fazer. Se Ele tinha, você vai ter. E se Ele foi, e é, e será, você também é. Isso é o profético. E às vezes a gente não dá valor ao profético, não dá valor àquilo que Deus nos deixou. Isaías 14, versículo 12 e 14. Preste atenção. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Essa passagem, ela ilustra o ego de Lúcifer. O primeiro pecado, o pecado original. O primeiro, eu falo que o primeiro erro na caminhada de Deus com os anjos, querubins, serafins, e após isso com toda a humanidade. Foi aí o primeiro pecado. Então vocês entendam que o ego de um ser que achava que deveria ter um trono acima de Deus, o levou à ruína. O levou a cair com 1/3 dos anjos que o apoiavam. Foram destituídos. E os planos que o Senhor tinha para cada um deles foram cancelados. Então, por isso que eu decidi falar sobre ego. Porque o superego foi o motivo do primeiro pecado. É algo tão simples, né? Nossa, pastora, você não está falando sobre um pecadão, sobre adultério, sobre... Não, estou falando sobre ego. O ego, o excesso de ego, ele derruba o ser humano. Quantos líderes religiosos, quantos líderes governamentais, quantos líderes políticos se levantaram no ego, e da maneira que se levantou, caiu. Eu poderia citar muitos. Napoleão Bonaparte, Hitler. Poderia citar muitos que com a sua altivez de ego, do jeito que subiu, caiu. E Lúcifer foi o primeiro. Com a altivez de ego que ele quis ser maior do que Deus, ser independente de Deus, ele caiu. E o ego traz isso para cada um de nós. Ele nos traz uma independência de Deus. Eu sou tão bom que eu não preciso de Deus. Eu sou tão bom que o meu dinheiro que eu trabalho, eu tenho porque eu trabalho. E não porque Deus me deu emprego para que eu trabalhasse e ganhasse o meu salário. Vocês entendem que eu falo que um gigante leva ao outro. É como se eles estivessem de mãos dadas. E eles trabalham em conjunto. E se você não prestar atenção dentro de você e analisar se existe esse gigante em você, e se ele existe, você tirar ele da tua vida, você vai acabar caindo por derrota. Você vai acabar sendo uma pessoa esquecida, você vai acabar sendo uma pessoa isolada, você vai acabar sendo uma pessoa entristecida, você vai acabar sendo uma pessoa depressiva. Porque você vai estar tão dentro das suas convicções e tão sozinho nelas, que o teu final vai ser só. Mas eu quero te encorajar a buscar na palavra de Deus armas que te façam vencer esse gigante. Você está comigo?
Mas inúmeros homens, na palavra de Deus, sofreram com esse mal. E eu gostaria para não ficar só na ilustração de Lúcifer, como primeiro pecado cometido, eu queria falar sobre a vida de Saul. Quem conhece a história de Saul? Saul foi um rei eleito pelo povo, a qual Deus deu porque o povo pediu. Foi ungido pelo profeta Samuel a rei, porque o povo pediu. O povo não queria mais ser governado por juízes. Eles queriam um rei. E assim sucedeu. Samuel ungiu Saul a rei. E Saul até que começou bem, gente. Começou bem. Começou debaixo da vontade de Deus, com o coração contrito, com uma alma, sabe, permeável à vontade de Deus. Ele começou bem. Mas com o passar do tempo, ele começou a ser independente. Aquela dependência de buscar a Deus do começo, começou a cair na inadimplência. E ele começou a ser independente. Ele começou a decidir andar por ele mesmo. E dois fatos, em 1 Samuel 13 e 1 Samuel 15, conta. Em primeira deles, em 1 Samuel 13, conta que os filisteus eles estavam para atacar o povo de Deus. E o povo de Deus, os soldados do rei Saul, estavam muito aterrorizados. E o profeta Samuel falou, olha, eu vou aí, daqui a 7 dias eu vou aí, vou queimar o holocausto, vou fazer o sacrifício, e Deus nos dará a vitória. Estão comigo? Isso em 1 Samuel 13. O que aconteceu? Saul decidiu não esperar. Ficou cansadinho, sabe? Sem paciência. E assim a gente, né? Quando recebe algo de Deus, quer fast food. Em 2 minutos fica pronto. Não sabe que a paciência é um fruto do Espírito? Filho de Deus espera o tempo de Deus. Enquanto isso, ele fica feliz, alegre, louvando com paciência. E o que é paciência? É sem murmuração, viu, gente? Eu estou tão paciente, mas olha, bem que poderia ter acontecido antes, né? Porque só Deus sabe, Ele sabe que eu estou precisando. Mas estou paciente. Isso não é paciência. Não é paciência. Resumindo a história, ele não esperou o profeta Samuel, que era a pessoa determinada, era o profeta da época, que era o único que tinha essa autoridade de fazer isso. Ele não esperou, ele fez o sacrifício, ele queimou, fez o holocausto. E não esperou o profeta. Ele, como rei, ele fez. E ele não podia fazer. E Samuel chegou, ele percebeu, o Espírito Santo, papai falou com ele, e ele foi, e ele procurou Saul, procura aqui, procura lá, procura aqui, procura lá, e não achou. Até que eles se esbarraram. Olha, falou, por causa dessa sua desobediência, o teu reino não prosperará. Foi a primeira consequência do ego inflado de Saul. 1 Samuel 15, 2 capítulos depois, o Senhor manda o povo, o exército de Saul, e até os amalequitas, e destruir tudo, guerrear e destruir tudo, desde o mais antigo ancião até o mais novo recém-nascido, até toda a criação, que tudo fosse destruído, e que tudo fosse queimado, e que nada fosse aproveitado. Sabe aqueles despojos que os soldados, que o exército, se você olhar na Bíblia, eles faziam isso, eles guerreavam, e aí eles venciam, e tudo que era de valor do inimigo, eles traziam. Isso era um hábito muito comum daquela época, trazer os despojos. Mas a ordenança do papai foi que não traga nada dos amalequitas. Resumindo, venceram? Venceram. Mas trouxeram toda a criação, gado, carneiro, trouxeram
tudo. Os soldados trouxeram tudo. E trouxeram vivo o rei Amalequita. E aí o papai do céu volta a falar com o profeta Samuel. E o profeta Samuel procura Saul. Não acha, ele estava em Gilgal, levantando uma estátua em sua própria homenagem. Olha que lindo. Cheio de ego. E Samuel chega lá e fala, olha, porque você desobedeceu, a partir de hoje, o Senhor colocará um outro rei no seu lugar. Seu reinado acabou. Primeira consequência é que o reinado dele não ia prosperar. E o segundo, que o reinado dele tinha acabado. Isso tudo é consequência de ego. Eu sou. Quando a gente fala eu sou, a gente deixa o grande eu sou de lado. A gente deixa o nosso coração totalmente desprotegido. Porque uma coisa assim, quando eu sou dependente de Deus, logo eu tenho toda a proteção do meu Pai. Eu tenho a proteção, eu tenho a segurança, eu tenho a provisão, eu tenho tudo aquilo que o meu Pai me dá e me tem. Mas quando eu saio dessa dependência e me torno independente, eu me torno totalmente vulnerável às tempestades, aos maus tempos, às más companhias, às más influências, à má economia, às doenças. Eu fico vulnerável a tudo. Quando eu me acho totalmente independente. Eu sou suficiente. Assim como Saul foi, assim como Lúcifer foi. Muitos de nós agimos dessa maneira. E não vou mentir que muitas vezes no meu passado, há muito tempo atrás, eu me achava muito autossuficiente. Até eu cair do cavalo. Bem bonito. E a partir daquele dia, eu tomei consciência que se não for Deus na minha vida, eu não sou ninguém. Vocês estão comigo? E eu gostaria de ler uma palavra que falou muito ao meu coração nesse tema, que está lá em Filipenses, capítulo 2. Nós estaremos lendo do 1 até o 11. E diz assim: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere-se os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o segredo de você todo dia ler e observar que aqui existem dicas para que você, a partir de hoje, vença o teu gigante, o teu ego.
Entenda uma coisa, se você respira, se você tem saúde, é porque Deus assim quis, porque o coração do Pai assim deseja. Nós devemos ser gratos todo dia. Eu acordo todo dia, e quando eu acordo, eu agradeço a Deus pela vida que Ele me deu, pelo ar que eu estou respirando naquele exato momento, por eu ter a oportunidade de tocar os meus pés no chão e andar, e tocar as minhas mãos em algo e sentir, e colocar algo na minha boca e sentir o sabor. Vocês entendem? Às vezes a gente se perde nos detalhes da vida, porque são apenas detalhes. Mas é nos detalhes que o Senhor se mostra presente dentro de cada um de nós. Amém? Eu gostaria de ler até o 15, eu li até o 11. Posso? Vamos lá, o 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus que produz em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Vocês é que brilham como estrelas no mundo. E nesse capítulo de Filipenses, ele nos dá 5 dicas de como você vencer esse gigante. A primeira dica é pensar em unidade. Olhe para o seu irmão do lado. Ele está aqui porque ele ama o mesmo Deus que você. Ele está aqui porque também está esperando no mesmo Deus que você espera. Ele está aqui porque também está precisando de algo em Deus, como você também precisa. Ele está aqui porque precisa também da tua oração, como você precisa da dele. E isso é unidade. Deus criou Adão e Eva para relacionamento. E quando você se relaciona, você se torna uma unidade com quem você se relaciona. Assim é no casamento. Assim é eu falo no organismo família. Quando estamos todos juntos, se tornamos uma família. Nós não somos, por exemplo, eu sou a mãe do William, que sou a mãe do Renan, que sou a mãe do Natan, casada com o Luciano. No nosso meio não há, é que o William já é casado, mas coloque que ele é solteiro. Vamos colocar assim que ele é solteiro. Nós somos a família Oliveira. Nós não somos a família Oliveira, Botelho, Duarte, Sampaio, Silva. Não, somos a família Oliveira. Aí o William se casou com a Andréia. Então, o William já não é mais minha família. Ele formou uma família com a Andréia. E agora é a família Duarte. E eles são uma unidade, assim como eu sou. Então, Deus nos criou para relacionamento. Relacionamento que nos gere unidade. E é isso que nós temos que buscar em Deus. Deus nos fez de diferentes maneiras para que a gente se completasse. E às vezes a gente acha mais fácil pisar no irmão, julgar no irmão. Queridos, todos somos amados do Pai da mesma maneira. Entenda, Deus te ama. Você tem convicção que Ele te ama aqui? Mas Ele também ama aquele assassino que está preso agora, você sabia? Ama. Do mesmo jeito. E se ele se arrepender, lá no céu a gente vai se encontrar com ele também. A gente só olha as diferenças. E a gente esquece que o Senhor nos fez para viver em unidade. E quando a gente começa a entender que o querer de Deus é que vivamos em unidade, nós percebemos que aquele ego inflado, ele não cabe mais. Ele não cabe, porque se ele entrar na unidade, ele vai querer dominar a unidade. Quem já teve aquele amiguinho de escola, que tem
dentro de si. A gente fala assim, ele nasceu para ser líder. Quem já viu esse papo? Se ele nasceu para ser líder, ensina ele não ser líder, ensina ele a andar em unidade. Ensine ele a dividir, ensine ele a partilhar, ensine ele a respeitar, ensine ele a elogiar, ensine ele a ser bênção. Porque por muitas vezes a gente equivoca o que é ser líder. A gente equivoca, a gente acha que é, meu Deus, é o suprassumo da sensação. E não é, querido. Vocês estão aí? Vamos lá em Romanos 15, versículos 5 e 6. Antes de Romanos, segura a ponta aí. Vai lá no versículo 2 de Filipenses 2. Perdão. Preste atenção. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só mente. Unidade. Ele está nos convidando a ter um só espírito, uma só mente. Ele está nos convidando a ser imagem e semelhança. Aquela intenção que Deus nos fez, aquela criação que Deus nos fez, lá em Gênesis, como imagem e semelhança. Aqui Ele nos convida a voltar a ser imagem e semelhança, unidade. No ser no amor de Jesus. Jesus, Ele morreu na cruz para que o meu pecado fosse perdoado. Só o meu? Só o seu? De todos aqui? De toda a humanidade. Ele levou o contrato de dívida. Ele pegou o castigo que era nosso e jogou sobre si. E a partir desse momento, nós nos tornamos um com Ele. Porque uma parte nossa foi com Ele e morreu com Ele. E a nossa dívida foi saldada. E não foi só minha, foi a de todos. Por isso que temos que pensar o mesmo amor, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só mente. Deus está nos convidando a nos reavaliar e vivermos novamente em comunidade. Você não é melhor que ninguém, você não é mais espiritual que ninguém, você não é mais inteligente que ninguém, você não é mais sábio que ninguém, você não é mais, como se fala? Quando a pessoa está no top da modinha aí nas redes sociais. Você não é mais influencer que alguém. Você não é mais popular que alguém, não, querido. Popular é só Jesus. O pop aqui não é nem o Papa, é Jesus. Porque Ele morreu por todos. E eu vou te argumentar com versículos. Romanos 15, do 5 ao 6. Que o Deus paciente e encorajador dê a vocês um espírito de... Um espírito de... Vou falar de novo, um espírito de... Segundo Cristo Jesus. Cristo Jesus nos trouxe o direito a ter um relacionamento novamente com Deus, nos tornando um só. Nós fomos... Eu falo que nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos adotados pela família de Deus, nós somos filhos de Deus. Somos da mesma família, assim somos um só. Vamos lá em João 17, 20 ao 23, estão comigo? João 17, 20 e 23. A minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deles, quer dizer, dá a todos a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim,
que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como amaste. Amém. Olha que versículos topzera. Cara, somos um em Cristo. E o mesmo amor que Deus Pai tem por Deus Filho, Ele tem por nós. Então, tudo que Ele deu a Cristo, Ele deu a você também. O problema é que você não anda em unidade. Está na hora de você se aperceber que você está numa ilha, você, o seu gigante ego, achando que você é a última cocada do pacote. E você não é, querido. Deus te fez, te formou, te escolheu para que você leve a salvação de Cristo Jesus a toda a humanidade. Essa é a nossa maior função, além de adorar a Deus, além de honrar Jesus, amar Jesus, andar do lado do Espírito Santo e honrá-lo, é fazer o ID. É fazer com que toda a humanidade se torne uma unidade em Cristo Jesus juntamente com você. Segundo ponto, vamos lá no versículo 3 de Filipenses 2. Filipenses 2:3. Não façam, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Segundo passo, humildade. Humildade. Eu falo que hoje a humanidade tem perdido a humildade. Hoje a gente está numa guerra desenfreada de likes. Eu preciso de like. Eu preciso de engajamento. Eu preciso de compartilhamento. Eu preciso ser notado. Eu preciso estar lá no Dantop. Eu preciso de curtidas. E a gente se esquece que o nosso maior projeto é andar como Jesus andou. Ele sendo Deus, Ele desceu ao mundo como homem. Ele poderia falar, eu não quero, ele poderia ser um homem com potência de Deus, do Kamehameha. Não, não, não. Ele sabia que Deus estava fazendo aquilo para uma unidade maior. E ele aceitou, humildemente, viver o que ele viveu aqui, por mim e por você. E às vezes nosso ego inflado nos faz sentir que somos maiores do que o nosso próximo. Que somos maiores que o nosso chefe. Quantas vezes eu lá na antiguidade, eu me achava mais inteligente que o meu chefe. Achava mesmo. Eu sempre gostei de estudar. E quando ele falava algo errado, eu ria. Não na frente dele, né? Porque eu era covarde, né? Mas eu ria por dentro. Soberba, me achando a topzera. E eu só fui entender o que Deus tinha para mim quando eu fui para o fundo do poço. E eu entendi que na humildade Deus ia me exaltar. Mas eu não fui humilde porque Deus ia me exaltar. Eu fui humilde porque eu sei que o coração de Deus se agradava no posicionamento que eu decidi tomar em ser humilde. Hoje eu posso até conhecer, saber, achar, mas eu uso isso em humildade para auxílio ao próximo. Para que o ministério de Deus avance. Para que a minha família cresça e prospere. Para que o meu casamento dê certo. Ou acha que estar casado não é fácil? São duas pessoas diferentes, com educações diferentes, com trejeitos diferentes, com toda uma, pelo menos 20 anos de ensinamentos diferentes. E que a partir daquele dia, após a noite de núpcias, vai ter que encaixar, vai ter que dar certo. E, querido, casamento é muita humildade. É muito estar certo, mas dar a honra ao cônjuge,
Porque crê que Deus, se ele está errado, Deus o ensinará, e não a sua boca. Querido, se há algum casal falhando, por isso, pare agora. A tua esposa é bênção na tua vida, foi Deus que te deu. O teu marido é bênção na tua vida, foi Deus que te deu. Se você não tem tido paciência, peça a Deus, porque a pessoa que está errada é você e não o seu cônjuge. Seja humilde e entender que a pessoa que está ao seu lado é diferente. Está também em aprendizado, assim como você. Como diz o jargão popular, engole o sapo. Perninho e tudo. Porque o Senhor ordena a bênção quando há comunhão. Às vezes eu tenho vontade de subir na jugular do apóstolo. Ou só porque ele é apóstolo, ele é santo. É nada. E nem eu, como pastora, sou santa. Quem fica próximo de mim sabe que eu sou arretada. Sou apimentada, uma baixinha de 1,57, arretada. E essa pregação é para mim também. É para mim, ué. Eu sou cara de peroba para falar que é. Não sou perfeita, tô andando e avançando que nem vocês, e vocês comigo. Não somos uma unidade? Então está na hora de você mudar o teu jeito de ser. Às vezes a gente perde as pessoas do nosso lado porque a gente não é humilde. A gente acha que só a gente está certo, só o jeito que papai e mamãe ensinou, educou que está certo. Querido, você é uma unidade com a sua esposa. Esposa, você é uma unidade com seu marido. Vocês não estão em times opostos, vocês fazem parte do mesmo time. Vocês podem jogar em posições diferentes, zagueiro e atacante, mas vocês fazem parte do mesmo time. Seja humilde. Se naquele momento o diálogo não está fluindo, seja humilde e pare. Dê honra a quem está do teu lado. E Deus vai te honrar. Vence esse gigante de seu ego. Tua esposa é uma bênção. Você escolheu. Teu marido é uma bênção, você escolheu. Estão comigo? Efésios, vamos lá, Mateus 5:5. Depois pode abrir Efésios 4:2. Mateus 5:5. Bem-aventurados humildes. Por quê? Essa é a consequência para os humildes. Efésios 4:2. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com marido, esposa. Toda vez que tiver uma divergência, Efésios 4:2. Vai na humildade, engata a mansidão, avança na paciência, suportando com muito amor. Glória, glória, glória. Mais glória. E isso também pais e mães com os seus filhos. Aqueles adolescentes que são uma bênção. Nasceram ontem e acham que sabe mais que a gente, mas glória a Deus. Vocês têm tanto chão para andar, adolescentes. Papai e mamãe, na humildade, na mansidão, na paciência, suporte em amor. Se for necessário, use o 37. O abençoado 37. Porque na palavra de Deus diz que com vara se corrige um filho, viu? Se você não corrige seu filho agora, lá na frente, quando for maior, vai estar batendo na tua cara. Eu sei porque eu já atendi muita mãe, e eu já vi muita criança de 2, 3 anos, 4, 5, batendo na cara da mãe, na minha frente no aconselhamento. A mãe não voltou, porque eu briguei com a criança, né? A criança voltou, a mãe não.
Mas a gente sofre porque a gente decide fazer do nosso jeito. O meu jeito é melhor, o meu ego é melhor, eu sou independente, eu sei fazer as coisas, não preciso de que Deus se meta na educação dos meus filhos, ou Deus se meta no meu relacionamento com o meu cônjuge. Ego. Fala assim, ego. Terceira etapa. Versículo 7. Nossa, que silêncio gostoso. Só nas minhas pregações, né? Quando eu passo, uhul, uhul. Mas amém. Obrigado. Como diz o apóstolo, aleluia, ajuda. Diz assim, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Terceiro passo, aprenda a servir. Quando você serve, você submete o seu ego a Deus. Não quero, mas vou servir. Porque Deus, sendo Deus, desceu à terra para servir. Ele não foi servido, ele serviu até a última gota de sangue na cruz. Ele te serviu. Até ressuscitando, ele te serviu. Ele foi servo. E muitos de nós, servir. Não vou nem falar sobre o casamento, senão vou falar que esse culto é de casais. Mas é que eu vejo isso no casamento. Ou dificuldade de ambos se servirem. Pai e mãe até servem os filhos, porque existe uma dependência dos filhos com os pais. Mas o cônjuge não. O cônjuge é adulto como você. E às vezes você é incapaz de servir seu cônjuge. Eu também tinha esse problema. O apóstolo é uma pessoa que ama ser coçada. E se que isso é da família dele, todos são assim, tirando minha sogra. Todos. Eu lembro quando eu namorava o apóstolo, eu ia na casa dele, tinha feito um copo desse comprido, cheio de garrinhas de bambu. Eu falava, para que serve isso? Era um coça-coça comunitário. Cada um pegava a sua ganchinha e ficava lá se coçando. Não, cada pessoa, tem gente que gosta de cafuné, William. Tem gente que gosta de massagem nos pés. Tem gente que gosta de ser elogiada. Tem gente que gosta de ganhar presente. Quem gosta de ganhar presente? Eu estou lendo o livro 5 Linguagens do Amor. Cada pessoa tem uma expressão de amor. E o pastor Luciano, ele gosta de coça-coça, como a família dele também gosta. E eu lembro que no comecinho, quando a gente se casou, ele falou, coça aqui minhas costas. Eu falei, não. Ele, ai, nossa. Eu falei, não vou coçar. Aí eu dava sempre a desculpa. Eu fiz a unha. Fiz a unha 15 dias, estava descascando, falava, fiz a unha. Mas eu fui aprendendo que aquilo agradava. E quando eu agradava o meu marido, eu honrava ele. E eu honrava a nossa unidade. Hoje eu não tenho problema de servi-lo. Se ele me pede, eu faço. Amor, você coça aqui? Coço. Às vezes eu dirigindo, amor, coço. Coço. Já até automático, né? Ele aqui dirigindo, eu... Voltando. Mas eu aprendi a servir. Entenda, você foi feito para servir. Você não tem que ser imagem e semelhança de Jesus? Ele desceu para servir, por que você não serve? Por que você acha que tem que ser servida? Tem que ser servido. Fazer o ID é servir. Levar a salvação para as vidas que não conhecem é servir. Você está vindo aqui, você está servindo a Jesus. É um ato de adoração teu, é servir. Mesmo sentando, você está servindo a Deus, toda a tua atenção, toda a tua mente, teu corpo e teu espírito estão voltados ao Senhor. Mateus 23:11. Mateus 23:11 diz assim: o maior entre vós deverá ser servo.
É assim que o Senhor pensa. Que o maior é o que serve e não o que é servido. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a vencer esse seu gigante, esse seu ego. Seja dentro do seu serviço, seja dentro da sua casa, seja no meio da sua parentela, seja aqui dentro da igreja, seja na sua faculdade, na sua escola, você vai começar a perceber quando esse gigante quiser aflorar, desce a marreta na cabeça dele. Vamos lá, Mateus 23, 11, agora vamos para Lucas 22, 27. Vocês estão comigo? Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Eu, porém, estou entre vocês, como quem serve. Jesus falando. 1 Pedro 4, 10. Cada um exerça o dom que recebeu para. Todo mundo quer dom, mas ninguém quer servir. Todo mundo quer ser inflado com dom, né? Sai que nem um balão de hélio. Eu sou o profeta, eu sou o evangelista da última hora, eu sou o cara que ora e os demônios saem, e o enfermo sai. Todo mundo quer, mas ninguém quer servir. O dom que Deus dá a você é só para servir ao próximo. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Quarto passo. Estamos terminando. Obediência. Obediência. Deixa eu pegar aqui o versículo que falou sobre obediência, em Filipenses 2. No versículo 8. Vamos pelo 7. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi até a morte de cruz. Ele não precisava, mas ele obedeceu. E tudo isso que está sendo ministrado hoje, na palavra e pela palavra, é palavra, eu só estou falando versículos. Cabe a você receber, meditar e obedecer. A obediência, ela quebra a maldição. Filhos, obedeçam seus pais. E pare de falar aquele famoso versículo, né? Pais, não provoquei a ira nos seus filhos. Honre seu pai e sua mãe. E sejam obedientes, porque Deus escolheu que vocês fossem filho deles. Se fosse para não obedecer, Ele faria eles seus filhos, mas não foi essa a ordem. Deus está trazendo cura no nosso meio. Posso não estar hoje sapateando, entregando, mas estou entregando. Você acha que não, mas estou entregando. 1 Samuel 15, 22, a parte finalzinha. 1 Samuel 15, 22. Vou ler o comecinho. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Preste atenção, gente. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que qualquer gordura de carneiros. Você vê que a gordura de carneiros era usada no holocausto, era como se fosse a gordura da picanha, do churrasco. A melhor parte. E Deus está levando a obediência e a submissão como a melhor parte. Essa submissão é dependência.
1 João 5:3. E depois pode colocar depois em 2 João 1:6. 1 João 5:3. Porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 2 João 6. Nisto consiste o amor, que andemos aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este: andem em amor. Vocês têm que obedecer. É uma ordem. Andem em amor. Andem em unidade. Andem em humildade. Andem servindo e em obediência. E o último passo, e não menos importante, que a sua boca a partir de hoje deixe de proferir palavras negativas. Deixem de proferir palavras que não agreguem. Deixem de proferir palavras de descontentamento, palavras de murmuração, porque Deus não habita no meio dessas palavras. Quando você fala mal de mim, você está falando mal de Deus. Quando você fala mal da Lilica, você fala mal de Deus. Quando você fala mal do Rô, da Ellen, você fala mal de Deus. Quando você fala mal da Márcia, você fala mal de Deus. Quando você fala mal do João, você fala mal de Deus. Porque somos filhos amados do Pai. Não cabe a você julgar ser humano algum. O nosso legislador é o Senhor. Cada um de nós temos que ter cuidado para que a gente não caia. Da tua boca tem que sair fonte de vida, porque não tem de uma mesma fonte sair água potável e água amarga, insalubre. É Bíblia isso, está na Bíblia. Não tem como uma mesma fonte verter dois tipos de água. Está na hora de você decidir quem você quer ser, o que você pensa, o que você age e o que você fala. Ou você é filho, filha de Deus, ou você vai deixar esse gigante do seu ego continuar crescendo na sua vida e você vai ver todo mundo correndo a boa carreira e a tua estacionada. Efésios 4, 29, 32. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Palavra torpe são palavras maléficas, palavrões. Ah, pastor, é só um jeito de expressão. Muda esse jeito de expressão. Eu mudei porque você não pode mudar. No começo não é fácil, não. Mas da tua boca tem que sair água potável, água boa para os outros beber. Porque a tua boca não é usada para você, só para você, mas é usada para os outros. Não esqueça, andamos em unidade, andamos em humildade, andamos para servir, andamos em obediência. E tudo aquilo que sai de você tem que ser bênção. Mateus 15, 11. Estamos finalizando. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso sim o torna impuro. Então, se você tem hábito de falar mal de alguém, você é impuro. Se você tem hábito de meter pau do seu chefe, você é impuro. Se você tem hábito de falar mal do seu pastor, da sua autoridade espiritual, você é impuro. Se você tem hábito de falar mal do teu pai, da tua mãe, do teu filho, cunhada, sogro, sogro e adjacentes, você é impuro. Ah, reclama comigo? Não, vai reclamar com a palavra. Reclama com Deus. Fala de mim, é impuro. Fala da Pâmela, é impuro. Volta a falar, a cada um de nós não compete julgar. O julgar é do Senhor. A gente se acha tão autossuficiente, né? A gente se acha com um ego tão bom, a gente é tão bom, que a gente se acha no direito de julgar.
é isso que a palavra nos pede para que façamos. Mateus 15, 18. E depois pode abrir Provérbios 13, 3, o último versículo. Mateus 15, 18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e é isso que contamina o homem. Cuidado. Vocês percebem que não é o que entra, mas é o que sai. Por isso que a boca, a palavra de Deus, que a língua tem poder de vida e morte. Tem poder de incendiar florestas. Isso, os versículos dizem isso. Da tua boca sai bênção, mas sai maldição. Por isso que a gente sempre fala, a fé é para agora. A fé, ela é viva. A fé, ela é para ser evidenciada através do seu falar. Se você fala que tua vida é uma bênção, ela será. Mas se você fala que tua vida é uma maldição, ela assim também será. Se você tem hábito de falar mal do seu filho, mude hoje. Todo mundo me pergunta, fala, meus 3 filhos são uma bênção. Desde pequeno, são uma bênção. E são mesmo. Graças a Deus, meus 3 filhos. Podem ser diferentes, pensar diferentes, agir diferentes, mas os 3 são uma bênção. Assim como minha filha Andréia também. Você também é uma bênção, viu? E o último versículo, Provérbios 13, 3. Quem guarda sua boca preserva a própria vida, mas quem fala demais acaba se... Esses versículos que o Espírito Santo me trouxe, primeiro bateu em mim em casa, tá? Não se preocupa não. E o que compete para mim mudar, eu vou me esforçar e vou mudar. Mas mais direto do que isso, só 2 disso. Então, se você observou que há algo para você vencer, e esse ego está dentro de você, esse ego é você. Não é algo que você faz, mas é você. Mude. Mude. Procure andar em unidade. Seja humilde. Sirva. Seja obediente. E que da tua boca saia a vida. Se vocês observarem, eles estão interligados. Todos para servir em unidade. Para servir ao próximo. Para servir seu cônjuge. Para servir seus filhos. Para servir os seus colegas de trabalho. Seus colegas na escola, na faculdade. Para servir a sua irmandade na igreja. Para servir aos perdidos. Aos pecadores. Que precisam conhecer o amor de Jesus. Através da sua boca. E o receber como Salvador da vida de cada um deles. Amém. Foram edificados. Amém. Que essa palavra não saia mais da mente, que é sua alma, e do teu coração, que é teu espírito. Que vocês meditem ela. Ela está gravada e ela estará disponível no app. Toda vez que você esquecer, entra lá e escute de novo. Quantas vezes forem necessários, para que você, a partir de hoje, você mude o teu jeito de agir, pensar, falar. Que você dê honra aos outros, que você sirva aos outros. E que você procure sempre andar em unidade, em amor. Colocando o seu próximo como teu superior. E você vai ver como você agir assim, você vai começar a colher tudo aquilo que o Senhor te prometeu.